Olá, eu, Roseli Martins, o Segredos da Mulher e você, estamos juntos nessa campanha contra as drogas. E o nosso entrevistado de hoje é o Cabo Freitas, um dos responsáveis pelo PROERD, Programa Educacional de Resistência contra as Drogas. Confira comigo. Olá, nós estamos aqui hoje com o Cabo Freitas, que é o instrutor do PROERD. Tudo bem, Cabo? Tudo bem. Freitas, obrigado por você ter vindo, viu? E eu queria saber de você o que é o PROERD. Primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite. É um prazer poder estar aqui falando sobre o programa, uma coisa que a gente faz com o maior prazer. E o PROERD, ele é um programa que já está sendo aplicado em Poços desde o ano de 2003. Esse é o 8º ano que ele vai ser aplicado. É um programa 100% preventivo com relação ao uso de drogas. Atualmente ele é aplicado em Poços de Caldas nos 5º anos, 6º anos e também nós temos o programa Para a Paz, que iniciou no ano passado. Esse programa está evoluindo, ele está sendo aprimorado e a partir agora de 2010 nós vamos estar atendendo também a educação infantil. Então nós vamos estar atendendo criança desde o pré-primário até o 6º ano, incluindo aí o curso de paz. Para os próximos anos está previsto a implantação do PROERD de 6º a 9º ano e também o PROERD para o ensino médio, mas isso já é para os próximos anos. Atualmente nós atendemos todas as escolas do município, inclusive zona rural. O programa ele não visa classe A, B ou C, ele atua em todas as faixas sociais, né? Principalmente nas áreas de risco, né? Que é o foco, né? do tráfico de drogas. Mas, graças a Deus, em Poços de Caldas nós podemos dizer que nós já estamos com 100% de atendimento em todas as escolas. E como ele é desenvolvido? O PROERD de 5º ano ele é desenvolvido durante 9 semanas. São 9 encontros com 1 hora aula semanal, onde o policial militar fardado, devidamente preparado, identificado, vai para a sala de aula e a cada dia ele desenvolve um assunto. A gente começa falando sobre como tomar decisões e aí a gente vai desenrolando o programa. A princípio a gente só toca em 4 drogas. Nós começamos falando sobre o tabaco, falamos sobre o álcool, a maconha e os inalantes. As outras drogas, as drogas ilícitas, aquelas mais perigosas, né? É falado já no currículo de 6º ano. Então, a princípio, a gente bate muito em cima do alcoolismo e do tabagismo, que são as drogas que estão mais presentes, né, das crianças, porque questões culturais, né, o tabagismo é muito presente dentro de casa e o alcoolismo também. Qual o fator de risco para o usuário, né, para ele se tornar um usuário? Olha, dentro dessas 2 drogas é muito grande, o risco é muito grande, porque, como eu disse, questões culturais, muitas vezes os próprios pais incentivam, sem querer, o filho a usar. Por exemplo, a gente às vezes conversa com os alunos sobre não entender o porquê de uma festa de crianças de 4, 5 anos obrigatoriamente ter que ter bebida alcoólica. Se a festa é para criança, se todo o evento é voltado para criança, qual a necessidade da bebida alcoólica? No entanto, a gente vê que muitas vezes o que se gasta com a criança é muito menor do que o que se gasta para receber os adultos, principalmente no tocante à bebida alcoólica. A questão do cigarro é a mesma coisa, porque atualmente até que a gente não existe mais aquelas propagandas de cigarro na televisão, né? Foram abolidas da TV brasileira. Mas mesmo assim é muito comum, às vezes o pai, a mãe, o tio, uma tia, pedir que o filho busque o cigarro na cozinha e traga aceso. Quer dizer, naquele momento ali o pai está colocando na boca da criança uma substância que causa dependência e muito rápido, que é a nicotina. Então, se a gente for olhar por esse lado, a gente vê que o problema drogas começa dentro de casa. Daí a necessidade de se ter o programa Para a Paz, para que os pais comecem a rever conceitos, a quebrar paradigmas e comecem a controlar. Porque amanhã ou depois, quando o filho se tornar um dependente, não adianta procurar culpado, porque iniciou dentro de casa. O que você diria para um pai que já tem um filho usuário? Olha, primeiro de tudo, ter certeza que o filho realmente é usuário. Quais são as identificações? Olhos vermelhos, pequenos furtos dentro de casa, abandono de escola, perda de interesse por atividades esportivas, quando percebe que a criança fica muito dentro de casa, sai poucas amizades. Então isso aí são sintomas de que a criança ou adolescente já deve ter algum problema com drogas. Qual o perfil dessa criança que pode ser um dia usuário? É como eu disse, ele perde o interesse pelas coisas legais. Por exemplo, aquela vontade de jogar um futebol com o colega, aquela vontade de fazer uma viagem, de fazer um curso, de viver em sociedade, aos poucos vai desaparecendo. Seria um estado depressivo? Isso, não depressivo eu diria, mas de isolamento. Entendeu? Porque muitas vezes ele não vive o estado de depressão, ele vive o estado de euforia,
mas é aquela euforia imaginária, dentro do mundinho dele. Ele cria um mundo pequeno, ele fecha o ciclo de amizades e passa a ter prazer dentro daquele mundo pequeno. Entendeu? E a pessoa que já é um usuário, né? Uma criança que, quando jovem, já está como usuário. Qual o caminho que os pais devem ter? Interná-lo? O que você indicaria? Olha, não existe, sim, um tratamento que eu diria para você, esse tratamento é o ideal. Não existe. Isso aí é um conjunto de atitudes que a família tem que ter, mas, a princípio, a gente tem que ajudar a família. Por quê? Porque a família vai ter que aprender a conviver com aquele problema que ela tem dentro de casa. A partir do momento que a família aprende a conviver com o problema, ela vai identificar a melhor forma de ajudar esse adolescente que está mesmo precisando de ajuda. Aí vai depender muito do tipo de droga que a pessoa se envolveu, vai depender muito do grau de envolvimento que essa criança, esse adolescente está tendo com droga, para poder tomar uma iniciativa numa determinada direção. Eu aconselho que, ao perceber, ao confirmar que realmente está sendo usado droga, que procure o apoio de um médico. E o que você diria para as crianças tomarem esse cuidado de um traficante não chegar nele, né, e ele tornar-se um usuário? Olha, o ProERD, ele dentro da sala de aula, ele já trabalha bem essa questão, porque o que a gente tem de imagem de traficante é que o traficante é uma pessoa perigosa, violenta, que anda armado, e na realidade não é nada disso. Muitas vezes, quando a criança entra na adolescência, naquela fase de rebeldia, né, que ele começa a achar que sabe tudo, ele começa a enfrentar os pais. Por quê? Porque ele quer colocar as ideias dele. Isso é bom, lógico, para a gente poder evoluir, né? Então, nessa fase, os pais têm que tomar muito cuidado, porque a criança ou adolescente, vendo às vezes que não encontra um diálogo dentro de casa, ele procura fora. E quando ele busca esse diálogo fora, quem está lá esperando ele? A figura do traficante. Então, muitas vezes a pessoa acha que está conversando com uma pessoa legal, com uma pessoa que frequenta lugares legais, que tem um bom papo, que é desembaraçado, que é popular, que todo mundo gosta dele, e essa pessoa só está usando essa imagem, vamos dizer, essa maquiagem, para angariar a simpatia do adolescente. O que é feito hoje para combater o tráfico de drogas em Poços de Caldas? O tráfico de drogas, ele tem que ser combatido, no mínimo, em duas frentes. A primeira é essa que nós estamos conversando hoje, que é a prevenção. Porque se você tem uma empresa que vende algum produto e esse produto não é consumido, você quebra, a empresa falha. Então essa é uma forma de combater o tráfico. A outra forma é a repressão. Então em Poços de Caldas, graças a Deus, é uma cidade privilegiada em questão de policiamento, né? E a repressão está presente em todos os bairros, com os pontos que são conhecidos de venda de droga. É feito todo um trabalho de inteligência, né? E geográfico também, para poder estudar a melhor forma, a melhor maneira de se combater. Então a repressão em Poços de Caldas, ela é atuante, às vezes até não tão assim, digamos, aparece muito porque ela tem que ser feita de uma forma estratégica, sigilosa, tem que ser estudado para que a gente não erre, né? Para que a gente realmente vá em cima da pessoa certa. Eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que assistem nosso programa, tanto as mães quanto os pais e as crianças também, né? Nesse trabalho do ProERD. Isso é muito fácil. O interessante é que eu peço de coração é que os pais observem os filhos, sejam amigos dos filhos. Não se preocupe em dar bens materiais, não se preocupe em comprar coisas muito caras. Seja amigo do seu filho. Muito mais vale, às vezes, um futebol, uma pescaria do que um videogame de última geração. Porque se não for cuidado direito, o que vai acontecer é que esse videogame, esse aparelho eletrônico que você deu para o seu filho, vai virar moeda de barganha na mão de traficante. Enquanto que o carinho, o amor, a dedicação, isso não sai de dentro do filho por nada. Eu agradeço a tua presença, conto com você mais vezes nesse projeto que a gente está com a campanha contra drogas e obrigado por ter vindo. Obrigado eu mais uma vez por ter sido convidado e é um prazer poder estar ajudando de alguma forma a sociedade a esclarecer um pouco mais sobre o que é a prevenção ao uso de drogas. Viram como é importante o exemplo dos pais? Um cigarro, uma bebida social pode ser um exemplo para o seu filho tornar-se um viciado um dia.